RP Notícia, apoio cultural, Portaria Inteligente Delfos, segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis, você nunca viu cinema assim. Soban, sua saúde é nossa alegria. Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. Nesta edição do RP Notícia, você vai ver que Guarda Municipal de Jundiaí encontra carros roubados na estrada do Varjão e também no Rio Jundiaí. E você vai ver ainda: quem utiliza cadeiras de rodas e precisa se locomover em Várzea Paulista sofre com a falta de acessibilidade. Calçadas e ruas, além de avenidas, não possuem estruturas adequadas. E ainda, na sessão dos vereadores de Jundiaí, estudantes protestam em homenagem aos professores. E mais, pacientes e ex-pacientes do Grendac participam da festa da entidade, que encerra a semana em comemoração ao Dia das Crianças. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. Quem utiliza cadeiras de rodas e precisa se locomover em Várzea Paulista sofre com a falta de acessibilidade. As calçadas das ruas e avenidas não possuem estruturas adequadas e o sistema de transporte urbano em alguns bairros não é adaptado, como é o caso do Jardim América 1. Para se locomover, o servidor público Clóvis Pinto conta com a cadeira de rodas e com o transporte público. Mas conseguir ir para o trabalho é sempre uma tarefa difícil, que já começa na Avenida Paraibuna, no bairro onde mora, o Jardim América 1, em Várzea Paulista. Para chegar até o ponto de ônibus, as calçadas e as guias são verdadeiros obstáculos. Eu tenho a maior dificuldade, inclusive eu quebrei 2 vezes a minha cadeira, consertei do meu bolso, sem ter esse dinheiro, porque a prefeitura não tem capacidade de fazer a guia cadeirante. A espera é sempre grande. São poucos os ônibus adaptados que circulam na região do bairro. Para o servidor que tem horário para entrar no trabalho, os atrasos, infelizmente, viraram rotina. É de 3 a 4 horas, eu perco hora de serviço todo dia. Quando finalmente chega um ônibus, todos embarcam, menos o servidor, que não consegue ir para o seu destino. O motorista chega a informar que logo vem outro ônibus, mas esperar é algo que o Sr. Clóvis já estava fazendo. A nossa equipe de reportagem está há mais de 40 minutos esperando o ônibus aqui com o Sr. Clóvis. E quando passou, o ônibus não era adaptado. E quando acontece isso, Sr. Clóvis, o que o senhor tem que fazer? Quando eu não espero, canso de esperar o ônibus, eu vou até o local de trabalho, até a prefeitura, com a cadeira de roda movimentando sozinho, dependendo de mim mesmo, porque eu não tenho o ônibus para mim circular até o local de trabalho, por causa da demora, e o ônibus vem quebrado toda vez. A Secretaria de Infraestrutura Urbana de Várzea Paulista informou que, apesar da crise financeira do país, o governo tem buscado recursos estaduais ou federais para a viabilização de um projeto de acessibilidade nas calçadas de áreas públicas do município. Ainda segundo a nota, vale esclarecer que a Lei 175, Código de Obras e Edificações, determina que a construção das calçadas de terrenos particulares deve ser feita por cada proprietário. A Secretaria disse ainda que detém o setor de fiscalização responsável por notificar os responsáveis pelas calçadas não construídas e para denunciar a falta de calçamento, o munícipe pode ligar para o departamento através do telefone 4596-9665 ou registrar a reclamação na ouvidoria no 45950037. Após a notificação, o munícipe tem o prazo de 30 dias para sofrer a aplicação de multa, que varia de R$ 248 a R$ 9.956, de acordo com o tamanho da frente do terreno. Já a Artesp disse que os ônibus cadastrados na agência têm de seguir os padrões de adaptação e certificados pelo Inmetro. Assim, todos os ônibus intermunicipais seguem a legislação vigente. A legislação, no entanto, não obriga os ônibus fabricados antes de 2010
a terem a plataforma elevatória ou uma rampa no piso baixo. Assim, os ônibus mais antigos não possuem esses equipamentos. Com a renovação gradual da frota, as empresas são obrigadas a colocar nas ruas veículos com essa adaptação. A empresa Rápido Luxo Campinas está de acordo com essas normas, segundo as inspeções realizadas pela agência. No entanto, com base no relato desta reportagem, a fiscalização da Artesp disse que vai verificar a frota da Rápido Luxo Campinas e se ela continua de acordo com as normas de acessibilidade. Agora a gente fala da previsão do tempo. O calor aumenta nas próximas horas nas cidades da região. Não chove nesta quinta-feira, veja os detalhes. Muito sol nesta quinta-feira na cidade de Jundiaí. Não há previsão de chuva. A temperatura máxima à tarde chega aos 34 graus e a mínima de madrugada é de 22. Em Várzea Paulista faz mais calor. 35 é a máxima prevista no período da tarde. E em Jarinu, sol entre poucas nuvens ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 23 e 35 graus. E em São Paulo, a quinta-feira amanhece ensolarada. À tarde há a presença de poucas nuvens e não chove. A máxima atinge os 34 graus e a mínima é de 19. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você acompanha as informações do esporte. Neste momento tem Paulista em campo diante do Nacional no Jaime Sintra. E você vê também como foram os trabalhos na Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Teve protesto de estudantes. Voltamos já. A Guarda Municipal de Jundiaí encontrou na estrada do Varjão 4 carros roubados. A GM chegou ao local após denúncia anônima. No local informado havia um caminho feito no meio da mata nativa com cerca de 70 metros de extensão. No final da passagem, um veículo com placa adulterada com fita isolante foi encontrado. Mais 2 carros e uma carcaça foram encontrados dentro do rio Jundiaí. Ninguém foi preso. A Câmara dos Vereadores de Jundiaí ficou lotada na noite de ontem. Um protesto foi realizado pedindo o não fechamento de possíveis escolas do estado. Homenagem da Câmara aos professores e os alunos estavam presentes, mas a noite não era de festa, e sim de protesto pela possibilidade de fechamento de escolas estaduais. O vereador Gerson Sartori, do PT, apresentou uma moção sobre o assunto. A moção tem a questão do Instituto, né, Escola Bispo, que tem uma pretensão aí por parte do governo do estado de fechá-la, bem como toda essa remodelação que está fazendo, onde, no nosso entender, ele está visando em diminuir o número de professores, aumentar o número de alunos na classe e ter fechamentos de escola. Então, no momento que a gente vive no país que quer desenvolver, você não pode estar fechando escola e reduzindo o número de professores. Ele destacou ainda os principais problemas, em sua opinião, que este projeto traz para o aprendizado. Ela visa única e exclusivamente em diminuir quadro de funcionários, diminuir custo e não pensa na questão do desenvolvimento dos alunos. Assumindo a presidência da Câmara, o vereador Tico, do PSDB, teve um início de sessão conturbada. A rápida manifestação, para ele, é uma maneira da população participar do cotidiano da Casa de Leis. A Câmara Municipal é a casa do povo. É dessa forma que a gente vê, realmente. Então, as coisas acontecem aqui porque eles têm guarida, têm acolhimento e a gente sempre está de portas abertas para recebê-los. Ele também destacou que a Câmara abre espaço para receber os professores e homenageá-los, contribuindo assim para a valorização da educação. Mestres que a gente tem que ter mais pessoas desse tipo, pessoas que a gente, você vê, são pessoas com currículo de 25, 30 anos, 35 anos, são pessoas importantíssimas para a educação do nosso município. Então essas pessoas têm que ser homenageadas sempre mesmo, né? Pessoas importantes para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, que estão aí, é muito gostoso fazer isso. Nestas 3 semanas que estará à frente da Câmara, Tico diz que não fará oposição ao governo e pretende apenas dar sequência aos trabalhos. Então assumo por 3 sessões no afastamento do vereador Marcelo, mas daqui a pouco ele volta e volta tudo normal. Temos que passar, de certa forma, despercebidos aqui. O presidente da Câmara, Marcelo Gastaldo, do PDT, retorna na sua função na sessão do dia 3 de novembro. Vamos falar agora de futebol. Neste momento, o Paulista enfrenta o Nacional pela 4ª rodada da segunda fase da Copa Paulista no Jaime Sintra, em Jundiaí. Para sair com a vitória, o técnico Beto Cavalcante
teve uma conversa com a equipe apontando os principais erros, que custou a derrota do Galo contra o Penapolense. Uma conversa com os jogadores antes de começar o treino. A rodada é uma das mais decisivas da Copa Paulista, mas o técnico garante que não teve puxão de orelha. Foi só um balanço do desempenho do time. Falando daquilo que a gente fez de bom no jogo e aquilo onde a gente errou, para a gente tentar corrigir e não cometer os mesmos erros nos próximos jogos. Erguer a cabeça, esquecer a derrota, treinar firme e com foco na partida que começou agora há pouco em Jundiaí. Esses são os principais pontos que os jogadores levaram da conversa antes do treino. Cabeça erguida, né? Não conseguimos um bom resultado. Vamos em busca de uma vitória aí para conseguir essa classificação. O único jeito, jogamos em casa, temos que usar esse fator casa para fazer o nosso papel, o papel de casa. Ele apenas tranquiliza a gente para esquecer o jogo do Penapolense lá, para tentar fazer o melhor possível, sair com o resultado positivo e jogar tranquilo. Vindo de uma derrota, o Paulista encara agora o Nacional, que também tem 5 pontos. O Galo está à frente pelos gols marcados até agora. Foram 7 do time de Jundiaí contra 4 do time da capital. Cada setor estará empenhado em realizar bem seu papel. O zagueiro Gabriel Fischer sabe da pressão, mas diz que estão preparados para a responsabilidade. Claro que vai haver pressão, torcedor, imprensa, todo mundo quer resultado. A gente também, mas sabemos que dentro do campo a gente tenta fazer o melhor, claro, não tenta cometer falhas, né? Mas nem sempre é possível. Mas vamos tranquilo, o time está tranquilo, o time sabe o que fazer. Já no ataque, Rafinha, que marcou seu primeiro gol na competição, diz que o foco não pode ser só balançar as redes, mas priorizar a conquista de pontos. Sempre bom estar fazendo gol, principalmente eu que sou atacante, mas o mais importante do gol é vencer. Fiz o gol, mas não vencemos. E o próximo jogo do Galo de Jundiaí, nesta segunda fase da Copa Paulista, é contra o Rio Branco e está marcado para domingo, dia 18 às 10 horas da manhã, no estádio Décio Vita, em Americana. A seguir aqui no RP Notícia, você vê que pacientes e ex-pacientes do Grendac participam da festa da entidade que encerrou a semana em comemoração à Semana das Crianças. Até já! Daqui a pouco tem o programa Temperos de Cinema aqui na TV Rede Paulista. Boa noite, Sandra, e vamos ver quais são os destaques de logo mais. E para você que está acompanhando o RP Notícia, hoje no programa Temperos de Cinema, nós vamos receber a produtora cultural Alexandra Matos. Vamos comentar o filme O Pequeno Príncipe. Eu vou ensinar para ela uma deliciosa e fácil receita de sopa de cebola, bem francesa. Então não perca, logo após o RP Notícia, Temperos de Cinema para você. Os pacientes do Grendac de Jundiaí e seus familiares tiveram um dia de muita festa. Foi o encerramento das comemorações do Dia das Crianças. Pipoca, algodão doce, bexiga, palhaços e muita alegria marcaram o final das atividades programadas para a Semana das Crianças no Grendac. A meninada era só animação. Durante toda a semana, conforme as crianças chegam para consulta, elas são recebidas pelo pessoal que acaba brincando com elas, organizando algumas festinhas. E hoje, então, a gente culmina encerrando essa semana do Dia da Criança com uma festa maior. A comemoração começou com o lançamento das Agendas 2016, que tem o valor arrecadado usado em prol das obras do hospital. A festa tem um valor muito maior que apenas a diversão, como nos contou Juliana, a mãe do Matheus. Hoje, já em alta, há 1 ano e 4 meses, ele nem lembrava mais dos anos que passou em tratamento e queria mesmo era brincar. É um período complicado, de muita dor, muito sofrimento, né? Então, quando tem essas ações que vêm pessoas para alegrar, né? Fazer uma coisa motivacional para eles, né? Nesse momento difícil é muito importante, principalmente para as mães também, para ver um pouco da alegria dos filhos. Você está esperando da festa hoje? Muito doce, amigos e muito divertimento. Ou seja, só alegria, né? Sim. Olhinhos atentos esperavam pela chegada dos Doutores da Alegria. O Wellington Nogueira, responsável pelo grupo, falou da importância desses momentos de descontração para os pacientes e para a família e os resultados positivos que a alegria traz para o tratamento. Quando a criança se conecta com o lado mais saudável,
ela entra em contato com a força que ela tem para lidar de outra forma com a internação, com a dor. E é muito bonito ver como essas crianças são altamente inspiradoras, que elas não têm dó delas mesmas. Elas são muito, muito, muito íntegras. Carinho, atenção e muitas risadas. Doses certas de alegria para as crianças que estão em tratamento. Vale lembrar que as agendas já estão disponíveis à venda no Bazar Permanente da entidade, que fica na rua Olívio Boa, número 99, no Parque da Represa, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Aprender literalmente com a mão na terra. É desse jeito que alunos de uma escola de Jundiaí vivenciam na prática os cuidados com a natureza. As oficinas têm um papel fundamental para os bons hábitos do dia a dia. Estudar por aqui é mesmo uma diversão. A escola fica no bairro Medeiros, em Jundiaí, e é em meio à natureza que alunos de 6 a 10 anos de idade têm aulas regulares pela manhã e à tarde participam de uma das 4 oficinas oferecidas. A escola funciona em tempo integral e as crianças ficam aqui por volta de 9 horas diárias. A horta é só uma das oficinas que elas podem escolher durante o bimestre. A ideia é fazer com que as crianças tragam na prática o que elas aprendem nos livros. A mão na terra, a mão na semente faz com que as crianças tenham essas possibilidades de observar as possibilidades de uma vida melhor, não é? E aí elas conseguem entender também que a alface, que o almeirão, que a rúcula, que o brócolis, ele não vem do supermercado, não vem do caminhão, mas ele vem da terra e que nós podemos ser responsáveis por isso. E o objetivo parece que foi atingido: tornar o aluno um multiplicador de informações e bons hábitos. Isabelle já sabe o que fazer. Eu já levei cenoura e fiz um bolo de cenoura. E eu também já levei a salsinha que eu fiz uma torta. Gabriel também gosta de cuidar da horta. Você tem que colocar a terra, molhar e colocar a semente. A criação da horta dentro da unidade escolar e também a instalação de uma estufa são possíveis com a ajuda do INDESC, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural, uma parceria que deu certo. O INDESC, como participante do programa, disponibiliza parte dessa verba para o programa alimentar. E essa parceria na escola veio exatamente de encontro com esse programa. Então, parte do recurso nós disponibilizamos na manutenção, na instalação e na manutenção dessas hortas. E entre os projetos do INDESC estão Escola de Gastronomia, Projeto Joyce Truck, Bom Prato, entre outros. Nós ficamos por aqui. Mais informações você acompanha no nosso portal, acesse o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã.